Obrigado pela oportunidade de vir a esse serviço. Eu tenho um vínculo muito carinhoso com as pessoas que aqui pertencem, então é muito gratificante vir até aqui. Nós vamos conversar um pouco a respeito da citorredução no câncer de rim metastático. E aqui vai melhor. Vocês viram agora há pouco falar sobre apenas monitorarmos determinadas lesões renais. O fato é que o câncer de rim, que foi conhecido há muitos anos atrás, ou chamado do tumor do internista, exatamente porque tinha uma capacidade de enganar muito devido a uma grande variabilidade de sintomas, apresentações metastáticas totalmente irregulares e características, celulares, desde ter uma rápida progressão ou uma progressão atenuada, desde que ele é uma lesão pequena ou quando torna-se metastática. Então, isso é muito intrigante e, necessariamente, para o urologista, determinadas situações como essa. Essa aqui, particularmente, a dona Maria Maroca, ela chegou com 80 anos lá no ambulatório que eu atendia, com o braço numa tipóia. Aí, quero falar para a gurizada mais nova o seguinte: quando vocês não têm ideia de onde vem o tumor primário, pode apostar que deve ser o rim. Qualquer coisa é possível quando tu encontra uma metástase que tu não tem ideia de onde ela vem. Essa senhora aqui, mesmo com esse braço, ela ainda viveu alguns anos. Esse é um slide antigo e eu só quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte motivo. Numa época em que a gente não tinha drogas modernas, como hoje nós dispomos, esse autor falou o seguinte: olha, se não tiver lesão no sistema nervoso central, o fígado ou o osso, e nós pudermos retirar mais de 75% da doença, ele vai ter uma expectativa de mais ou menos 20 meses. Eu atribuo a citorredução, a minha analogia é igual um cara politraumatizado que chega aí no HPS ou que chega com 8 tiros no tórax e no abdômen. Ele vai morrer. Se tu fizer alguma coisa, talvez tu o salve. Eu acho que o câncer de rim metastático, o urologista sempre tem um papel com a citorredução. Desculpe os menos entusiasmados com essa estratégia. Como que começou a possibilidade de nós fazermos adjuvância? Foi aqui. Um estudo norte-americano e um estudo europeu, onde em um braço se fazia interferon e no outro braço se fazia nefrectomia mais interferon. E a expectativa de vida, aqui foi um ganho de 3 meses, aqui foi de 10 meses. Então, o que se identificou? Que nós tínhamos um ganho real quando associávamos a citorredução, no caso aqui é uma droga. A partir daí, as coisas passaram a se modificar. Esse outro estudo também mostra, diferente daquele outro que disse que 75% do volume retirado era suficiente, esse outro autor aqui, mais recente, mostra que se nós removermos mais de 90% da doença neoplásica, às vezes está concentrado em um rim. Veja que aqui a expectativa de vida é de quase 1 ano, 3 meses para o grupo que a gente não faz nada. Esse tem a mesma informação. O que passou a melhorar, a evoluir nesses últimos anos é que, tecnicamente, o cirurgião sempre se aperfeiçoa, otimização de cuidados, avaliação e performance do paciente e critérios que nos ajudaram, critérios simples como esse, status de performance e um exame de sangue, para nos ajudar a decidir se fazer a citorredução vai ter uma resposta melhor ou mais eficiente. Então, para a gurizada mais nova, que está acompanhando também aqui a aula, como que são essas drogas-alvo? Onde que elas passaram a atuar? São drogas que
elas vão atuar bloqueando receptores dentro do núcleo da célula e, com isso, impedir, né, uma proliferação do tumor, uma permeabilidade vascular e interferir diretamente na neoplasia e em sítios metastáticos. Com isso, e vocês estão vendo nesse evento, não só em câncer de rim, mas a droga-alvo está se tornando uma alternativa também em outras doenças. Esse autor, ele mostrou ali quando a gente começou a utilizar mais e ainda não tínhamos trabalhos disponíveis, ele mostrou o seguinte dado. Se nós utilizarmos uma droga-alvo neoadjuvante, numa análise muito preliminar e pequena, nós tínhamos 10% de redução do tumor primário e, mesmo assim, 20% dos doentes poderiam ainda ter algum grau de progressão. Nessa época, eu tive a oportunidade de tratar esse paciente. Me entusiasmou muito quando uma lesão como essa diminuiu de tamanho. O que foi ruim é que isso não é uma resposta que a gente encontra sempre. Está muito mais perto daquele dado anterior de muitas vezes nós não termos um papel importante na neoadjuvância. E, com isso, nós temos que nos preocupar sempre em um tratamento multimodal. Além da nossa nefrectomia, tem situações que vale a pena fazer ressecção de metástase ou tratá-las diretamente com radioterapia, por exemplo, associação de outras drogas, o suporte nutricional, aqui que eu falei, neoadjuvância e adjuvância. Então, esse cenário, muitas vezes, não pode ser feito, lógico, somente pelo urologista. O que nós podemos fazer é isso aqui. Isso, sim, está bem perto da mão do urologista. No momento que nós não dispunhamos de trabalhos prospectivos e nem randomizados, todos os dados que a gente dispõe são de tratamentos feitos em diferentes serviços, mas sempre estudos retrospectivos. Mas, mesmo assim, sempre a favores da citorredução. E isso, aqui, esse slide não é nem um pouco didático, mas é só para chamar a atenção desse grupo aqui, para vocês verem que a diferença a favor da citorredução sempre ela é muito marcante. Aqui de 14 para 6 meses, em quem não fez a nefrectomia, 23 para 9, 19 para 9, 19 para 4. E é mais ou menos essa sequência. Então, sempre nós conseguimos adicionar, ou quase sempre, todos os estudos relacionados a isso, mostram que a citorredução tem um papel efetivo. Esse também é uma outra avaliação, uma meta-análise, que também mostra esse reflexo que, ao associarmos a citorredução, nós oferecemos um período a mais de chance de vida para esses doentes. Quando nós vemos trabalhos que dão 2 meses de ganho de sobrevida, 3 meses de ganho de sobrevida publicados no New England, nós imaginarmos que aqui, só com a citorredução, nós teremos ganhos aqui muito mais significativos do que isso, anima muito a gente. Então, gurizada, residentada que eu estou enxergando aí, vocês toquem ficha. Essa é um estudo de quando eu estava lá no Instituto do Câncer, lá no ICESP, e eram 64 doentes que, numa época pré-droga-alvo, então aqui um grupo de indivíduos, né, com doença metastática que foram submetidos à nefrectomia citorredutora, menos de 20% deles recebeu algum tratamento associado. Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, aqueles que tinham só doença pulmonar, uma expectativa de vida de mais ou menos 45 meses. É importante lembrar que o câncer de rim metastático para pulmão tem séries ou casos que são mostrados uma regressão completa das metástases. Então, quando tem doença metastática para o pulmão, é uma evolução sempre mais favorável. Osso menos, fígado menos. Esse também é um estudo bem atual, onde foi feita uma análise também retrospectiva. Vocês veem aqui mais de 15 mil pacientes. E o que foi considerado?
mais de 6.700 pacientes que fizeram a nefrectomia citorredutora e outros que fizeram apenas droga-alvo. Vejam que, quando teve a citorredução mais droga-alvo, ficou muito parecido com aqueles que fizeram a citorredução, sendo que nem todos fizeram associação com droga-alvo. Aquele que fez droga-alvo somente teve uma expectativa menor. Aí, a grande questão é, quando que vai chegar, quando que vai ficar pronto esse estudo prospectivo, chamado Carmina e o CERTIME, que vai nos, ao fazer uma análise prospectiva, vai nos responder, porque aqui eu estou totalmente confiante que vale a pena nós fazermos a citorredução em todos os pacientes. Naqueles indivíduos que têm trombo venoso, seja ele trombo para a veia renal ou para a veia cava inferior, vejam aqui que vale a pena nós fazermos a citorredução mais a trombectomia. Aqueles que têm trombo que ultrapassa o diafragma, né, mais próximo do coração, eles têm uma expectativa de vida inferior. Mas vejam que mesmo nesses casos, vale a pena nós indicarmos a citorredução. E, ainda avaliando esses indivíduos, quando melhor status performance ou o risco, né, do câncer, melhora a possibilidade dele permanecer um tempo ainda, lógico, vivo e sem uma evolução terminal dessa doença. Então, chamar a atenção que naqueles indivíduos com risco mais favorável, sem dúvida nenhuma que a gente deve indicar a citorredução. E aí chegou, faz pouco tempo que agora em junho saiu o estudo Carmina, foi publicado, e o objetivo foi comparar dois grupos de pacientes prospectivamente, onde num braço foi feito nefrectomia mais o sunitinib, a droga-alvo, e no outro braço só o sunitinib. O que mostrou é que não houve uma inferioridade de usar o sunitinib somente. Mas, se a gente ler com um pouco mais de calma esse estudo, tem alguns dados que são importantes que nós possamos avaliar. São os seguintes. Então, nessa série de 450 doentes avaliados prospectivamente de 2009 a 2017, nesse braço aqui tiveram 226, nesse 224. Como vocês podem ver, nesse grupo nefrectomia mais sunitinib, já 7% dos doentes não foram submetidos à nefrectomia. Então, isso é ruim, porque se esse grupo que teria que incluir já perdeu 7% dos doentes. E o que é mais terrível assim para a nossa avaliação é esse número aqui. Bom, se nesse grupo de pacientes que teria para receber elegível só por sunitinib, 17%, 1 em cada 6, foi feita a nefrectomia. Então, vocês vejam que contamina muito 17% de indivíduos que fizeram a citorredução. Nesse grupo, ainda no grupo que tinha associação com a droga-alvo, 18% não receberam a droga-alvo. E também aqui tem uma disparidade significativa. Vejo que só 50% eram tumores de alto risco, né, T3 e T4 para o sunitinib, e 70% aqui. Isso equivale a dizer que 30% desses pacientes era risco intermediário ou baixo, mas aqui 50% era risco intermediário ou baixo. Então, a resposta que eu, pelo menos, estava esperando muito ansioso, não acreditei muito, não estou satisfeito com esse trabalho, e eu acho que nessa era das drogas-alvo permanece sem resposta, porque um estudo prospectivo, com todas essas falhas, não nos deixa seguro para contraindicar, obviamente, a citorredução. Então, eu continuo com o mesmo entusiasmo. Como eu falo, desculpa aí, isso aqui é uma faca marca-touro que eu ganhei aqui nessa sala, em 2010, dessa gurizada aqui. Eu tive a oportunidade de ser padrinho de formatura dos residentes Clayton, o Gustavo Schroeder e o Cruz. E eles me deram esse presente aqui, ela está lá em São Paulo, desde que ela não está suja, eu engraxo ela de vez em quando, mas ela é para momentos especiais. E para finalizar, uma
uma mensagem aqui, eu não consigo, né, me livrar dessa saga. Isso aqui é no tempo, o pessoal mais novo, que o futebol era mais raiz. Hoje em dia a chuteira é colorida, tá tudo diferente. Esse cara aqui é muito parecido comigo, ó. E esse aqui é muito parecido com o treinador atual do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E hoje de tarde vou ter a oportunidade de conhecer esse estádio, que os gremistas me disseram que é a coisa mais linda do mundo. Obrigado pela atenção de vocês.